Olá, tudo bem? Então a aula de hoje é sobre frase, oração e período. Isso tudo te parece a mesma coisa? Mas na gramática não é. Vamos ver um pouquinho disso então? Vamos lá. A frase, ela é um todo enunciado de um sentido completo. Então, quando você olhar e ela tem sentido completo, já é uma frase, tá bom? Ela pode ser formada por uma só palavra, olha só, ou por várias, podendo ter verbos ou não, tá bom? A frase, então, pode ser sem verbos. A frase exprime, através da fala ou da escrita, ideias, emoções, apelos ou ordens também, né? Que vão ser definidas ali pelo propósito comunicativo, que vai considerar sempre aquele interlocutor, tá? Gente, no texto nunca pode desconsiderar quem é o interlocutor, com quem você está falando, tá? Então a frase vai transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que ela é utilizada, tá bom? Vamos agora para alguns exemplos aqui de frase, né? Eles não chegaram a um acordo. Por exemplo, né? Outra frase, a proposta de emenda constitucional não funcionou. Né? Então, na língua falada, a frase ela é sempre caracterizada pela entoação, que vai indicar nitidamente o início e o fim, tá bom? Se tiver algum problema aí de prosódia, eu não vou entender se a frase terminou, se a frase não terminou. Então, se você escrever, não colocar a pontuação, né? Na frase tem que estar marcado tudo bem direitinho. Na língua escrita, né? A entoação ela vai ser representada sempre pelos esses sinais. Por isso que a gente não pode colocar. Por que a vírgula é tão importante, o ponto final? É por isso, né? Eles vão sugerir essa melodia frasal, tá? Da língua escrita. Então, ficamos por aqui em relação à frase. O que é a oração? Que não é a mesma coisa. Oração é uma frase verbal, porque ela pode ser sempre assim. Ela tem um verbo, é uma frase também, mas ela tem um verbo, então ela virou uma oração. Para isso é necessário que o enunciado tenha sentido completo também, tá? E também que o enunciado tenha um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, a menina chegou à rodoviária. Temos uma oração, tá? Então, na oração, as palavras estão sempre relacionadas entre si como parte de um conjunto. Pensa sempre na sintaxe, né? A frase, a oração, tem que sempre ser um conjunto, tem que ter um todo homogêneo, significativo e claro, né? Então, eles são termos ou unidades sintáticas de uma oração. Cada termo da oração vai desempenhar uma função sintática, tá bom? Então, tem lá a oração, o verbo, cada termo tem a sua função exata. Período. O período é a frase que é constituída de uma ou mais orações. Então, veja que a gente foi crescendo. Frase, oração, frase com verbo, tá? Período são várias orações, né? Tem que ter pelo menos ali uma ou mais orações. Aí é o período, né? Que a gente costuma chamar de parágrafo, né? Mais informalmente. Então, também tem que formar um todo com sentido completo, tá? Esse período ele pode ser simples ou composto. O período simples é aquele que é constituído por apenas uma oração. Por exemplo, a vida é bela. Temos aí um período simples que ele tem uma oração só. Tá? Já o período composto é aquele que é constituído por duas orações ou mais. Por exemplo, cheguei, jantei e fui dormir. Temos aí, então, 3 orações, certo? E isso forma um período composto. Tudo bem? Então, vamos sempre ficar bastante atento a esse conteúdo, porque a frase não é a mesma coisa que a oração e nem que o período também. Então, você tem que pensar sempre assim, a frase virou depois uma oração e depois um período, né? Que pode ser simples ou composto. Então, pensa assim na sintaxe como algo aberto e abstrato em que os conteúdos vão se encaixando de alguma forma de acordo com o falante, com a pessoa que está escrevendo e também de acordo com o objetivo dele da mensagem para aquele interlocutor específico, tá bom? Então é isso. Obrigada e até a próxima aula.